Nem tanto, nem tanto. Deus é fiel para aqueles que são fiéis. Isto é uma promessa. Não tem como nós sairmos desta palavra. E eu creio que Deus, Ele sonda a nossa vida, Ele sonda o nosso coração, Ele nos atrai, nós somos atraídos a Ele, através do nosso coração. Creio poderosamente que os discípulos, quando foram escolhidos, o Senhor viu diretamente o coração. Este coração vai fazer com que eu seja glorificado. É claro que no decorrer da história, nós vamos ver que Judas foi penetrado pelas trevas, mas eu creio que se deixou levar por isto. Porque se realmente ele estivesse tomado da glória de Deus, talvez outra forma seria usado para que ele fosse crucificado, mas não por ele. Então o nosso coração, ele é o termômetro da glória em nós. O nosso coração, além de bombear o sangue e a vida, ele é o responsável para trazer a glória de Deus em nós. E eu quero nesta manhã falar sobre o tema, não sei se está aí, um coração de ouro. Um coração de ouro. E esse texto está baseado em Hebreus capítulo 13, vamos todos lá. Hebreus capítulo 13, a minha palavra está inserida do 7 ao 17, mas eu quero ler o capítulo até o 17, o capítulo 1, o versículo 1, para nós entendermos o contexto da situação. Irmãos, eu prometo que não vou dar lastigaço aqui, tá bom? Eu prometo que hoje só vai ser assim uma salmorinha. Então tá bom. A palavra do Senhor diz assim: seja constante, o amor seja fraternal, não negligencie a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles fossem, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós o mesmo em pessoa fosseis maltratado. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula. Há umas traduções que diz que seja sem defeito a sua cama, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as causas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te desampararei. Há outras traduções que diz que não te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio e não temerei. Quem poderá me fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai-o a fé que tiveram.
Jesus Cristo ontem, hoje e o mesmo será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias ou estranhas, porque vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue era trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados por fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta de Jerusalém. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício e louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei os vossos pastores, e sede submissos para com ele, pois velam por suas almas, como quem deve prestar conta, para que o façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita vós outros. Ó Deus, nós reconhecemos a soberania da tua palavra, é por ela que nos guiamos, é por ela, Senhor, que o Senhor fala através de nós, é por ela que nós nos alimentamos, é por ela, Senhor, que nós temos direção de vida. Ela é a bússola, ela é o norte para chegarmos, Senhor, essa cidade que o Senhor nos tem falado. Senhor, ela é, Senhor, ó Pai, o qual, Senhor, nós mantemos o nosso coração aquecido, Senhor, em direção ao Senhor. É ela, Senhor, que não nos deixa olhar nem para um lado e nem para o outro, mas para frente, porque o Senhor, através dela, nos incita, Senhor, a viver uma vida, Senhor, olhando para frente, não olhando para pessoas, ó Pai, mas para frente, ó Pai. Ó Pai, com a falha do homem, Senhor, muitas vezes nós esquecemos da tua glória, nós esquecemos de quem o Senhor é, nós esquecemos, Senhor, de tantas coisas, mas quando nós olhamos para o Senhor coloca em nós um coração, Senhor, ó Pai, que tem, Senhor, o alto relevo, Senhor, da cruz. Senhor, quando nós olhamos para o Senhor, ó Pai, nós temos, Senhor, ó Pai, à frente o Cordeiro Santo. Por isso, Senhor, não nos deixe, Senhor, ó Pai, que essa palavra, Senhor, não tenha, Senhor, ó Deus, um lugar, ó Pai, dentro do nosso coração. Ó Pai, não deixe que ela fique somente na mente, mas que ela caia os 45 centímetros, Senhor, que é, Senhor, o tanto da mente ao coração, mas que ela venha, Senhor, fazer algo que possamos, Senhor, desfrutar dela, no poderoso nome de Jesus, amém. Eu quero, hoje nós fazemos aniversário, porque há mais de 500 anos, um homem que foi tomado por Deus, ele colocou as suas teses numa porta, Martinho Lutero, e ele fez um divisor de água muito grande em relação ao evangelho da graça e o evangelho do sacrifício. Então, pensando nisso, eu coloquei algumas coisas em relação, para nós entendermos que nosso relacionamento com Deus
tem que ser de uma forma muito expressiva naquilo que somos. Não é o dinheiro que nos faz mais forte, não é a amizade que eu tenho com um presidente, não é aquilo que me faz ser um vencedor que me leva à presença de Deus. O que me leva à presença de Deus é o tamanho do meu coração em relação a Ele. O que me leva à presença de Deus e desfrutar daquilo que Ele tem é o tamanho do coração que eu posso agradar. E por isso, irmãos, que eu coloquei aqui, que se nós não tivermos um coração de ouro, conforme a palavra, nós estamos no sal grosso. Eu começo, irmãos, dizendo que uma das maiores verdades do texto bíblico, ou de toda a palavra, é que todo cristão, todo homem de Deus e toda mulher de Deus, ou todas as pessoas, precisam ter um coração que possa primeiramente ouvir esse Deus. E eu começo primeiramente para nós entendermos o processo de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, porque se nós não entendermos a palavra de Deus, nós não podemos caminhar em direção a Ele. É como se fosse na escola, é como você fosse ao primeiro ano e não entendesse nada e quisesse passar para o segundo ano, não tem como, é um processo. Primeiro se faz a primeira série, faz a segunda, a terceira, e você vai caminhando. A palavra de Deus é o mesmo peso. Se você não entender e você não firmar a palavra de Deus, sempre vai estar no kindergarten. E é interessante isso, porque as pessoas que estão no kindergarten, elas não têm acesso a uma liberação maior do poder da ciência em nós. Nós não temos como filtrar as coisas que vêm, o que Deus dá. Por isso que muitas vezes Deus quer nos dar coisas grandes e poderosas, mas você não pode receber porque você não sabe filtrar as coisas. Você não tem entendimento para receber aquilo. Você está até do teu lado, está até à tua frente, mas você não tem como trabalhar porque você não tem discernimento daquilo que você tem. E quando nós lemos a palavra de Deus, Deus nos ensina a ler sinais. Deus nos ensina a desfrutar daquilo que está vindo à nossa mão. Quanta gente, nesses 35 anos de casado e ministério que temos, quantas pessoas receberam muito de Deus, mas não souberam discernir e perderam tudo. Outras pessoas que souberam discernir o sinal, agarraram isso e triunfaram em todos os sentidos. Por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, nós confirmamos o que Deus quer para nós. Isso é importante, muito importante. Porque, irmãos, imaginemos com aquela revelação que Paulo foi surpreendido. Paulo chega, ele é levado lá para a rua direita, e chega um homem, falou: Deus me mandou aqui, e falou que você é escolhido, e eu vou orar por você, você vai ficar bem, e continua a obra. Paulo chega, recebe a revelação de Deus, ele volta a enxergar, mas ele sai dali indiferente, como nada se tivesse acontecido. Quer dizer, ele mesmo ia matar algo grande
e poderoso em sua vida. Só que muitos de nós estamos fazendo mais ou menos assim. Quando você é chamado para estar com Deus, é uma revelação do tamanho de Paulo. Você, eu, nós, os cristãos, somos chamados para declarar a grandeza de Deus. Só que, muitas vezes, nós rejeitamos essa grandeza e ficamos somente com aparição. Aí que entendemos que muita gente estão dentro das nossas igrejas, elas até fazem algumas coisas para Deus, mas elas não são relevantes para o Evangelho. Elas não são relevantes. Elas questionam o poder de Deus. Elas questionam, muitas vezes, o que está acontecendo dentro da própria congregação. Somos questionadores para onde está indo o financeiro, quem está trabalhando. Irmãos, quando nós entendemos o Evangelho de Deus da maneira correta, nós não somos questionadores, nós somos o quê? Cumpridores. Por isso que penso que Paulo escreveu Hebreus, porque para entender a eficácia do Velho Testamento, teria que ser uma pessoa que tinha que ter estudado alguma coisa em relação a isso. Então, quando Paulo fala, olha, se vocês têm um guia, que esse homem tem uma vida no altar, então por que vocês não escutam e aprendem o que ele tem? Eu sempre faço essa pergunta, na comunidade que eu estou pastoreando alguma coisa. Até hoje só pastoreei 3 igrejas, quer dizer, 4 igrejas com essa nos Estados Unidos, e eu pergunto, vocês gostariam de ter um pastor mentiroso? Vocês gostariam de ter um pastor mentiroso? Vocês gostariam de ter um pastor adúltero? Vocês gostariam de ter aí um pastor aí homossexual? Vocês gostariam de ter um pastor trampeiro? Vocês... trampeiro? Como é que é? É enganador? Vocês gostariam de ter um pastor trapaceiro? Vocês gostariam de ter um pastor que não tivesse palavra? Vocês gostariam de ter um pastor que não ligasse para vocês e dissesse, olha, que se lasquem? Vocês não gostariam. Mas vocês gostam de ter um pastor que tem uma família, um pastor que tem uma excelente palavra, um pastor que é verdadeiro, um pastor simples e humilde, um pastor que nós não vemos mentira, um pastor que se preocupa por vocês, ora por vocês, cada nome, todos os dias. Sabe por quê? Para que vocês sejam triunfantes na carreira do Evangelho. O Evangelho, irmãos, é como se nós entrássemos numa companhia e de tempo em tempo nós pudéssemos galgar como se diz, um degrau na nossa companhia. Ou como no exército, hoje sou soldado, amanhã sou cabo, depois da manhã eu sou um sargento, ou eu sou um Zé Orelha lá, depois já sai a orelha, eu só sou o Zé, depois vem, eu sou um pouquinho mais que o Zé, entendeu? Vou galgando. O Evangelho é assim, irmãos. O Evangelho, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, e a fé é progressiva. A fé é progressiva. Quanto mais ela te envolve, mais visão ela te dá.
Quanto mais ela te envolve, mais você vai enxergar longe. Quanto mais você é cheio dessa palavra de Deus, você vai, o quê? Sendo edificado. Você deixa de oscilar. Você tem visão correta, você tem palavra certa. As pessoas vêm dizer: olha, está passando isso. Falo: meu irmão, vem cá, eu tenho uma palavra para você. Sabe por quê? Quando nós imitamos a fé dos nossos antepassados, eu tenho direção. Por isso que vocês têm alguém para que possa ensinar vocês. Outro fator interessante, que quando nós lemos a Bíblia, nós não vacilamos, nós não caímos em conto de fadas. Não é qualquer rosa, não é qualquer martelinho, não é qualquer tijolinho que vai me fazer crer. O que me faz crer é a obra do Espírito Santo de Deus na minha vida, que me transforma. É Ele que me enche, não é o martelo, não é a rosa, mas é o quê? A minha fé, basada num Cristo, basado no Cordeiro, naquilo que foi passado, que me dá esperança, que me leva a um norte seguro e que me dá o quê? O amor que eu preciso entender para seguir nessa caminhada cristã. Eu digo que ser cristão é algo sobrenatural. Não é qualquer um que quer levar essa vida. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós entendemos que nós não devemos olhar para trás, nem para o lado, nem para o outro, mas a direção. Há muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, que são Deus tem algo poderoso para elas, mas elas olham para as pessoas. Quando nós olhamos para as pessoas, nós vamos decepcionar. Por mais bom que eu seja, por mais lindo que seja, sei lá, é verdade, concordo plenamente, pastor, ceguíssimo, concordo. Então nós não podemos desfrutar daquilo que Deus quer. E quando Paulo escreve essa carta aos Hebreus, ele está dizendo: olha, você só pode vencer se o seu coração tiver um peso de ouro. Você não vai vencer. Você não vai vencer nas tuas ofertas. Você não vai vencer nos seus dízimos. Você não vai vencer na tua casa. Você não vai vencer no teu matrimônio. Você não vai vencer na criação dos seus filhos. Você não vai vencer. Você vai ser uma pessoa que vai vir, sempre vai criticar o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. Quem faz isso são crianças. Você que é pai e mãe, quando fala alguma coisa para o filho, não faça isso. A primeira coisa que ele vai falar: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí você fala: porque você não pode fazer assim. Então, quando nós entendemos que o coração tem um peso de ouro, nós entendemos, como Paulo diz, se você tem esse coração, o Espírito Santo vai confirmar em você aquilo que eu estou fazendo na minha casa, aquilo que eu estou fazendo na minha igreja.
aquilo que estou fazendo na vida, aquilo que estou fazendo. Outro fator interessante é um coração de ouro, ele se preocupa com o céu. Era o que Paulo estava tentando dizer a carta dos Hebreus, dizendo assim: olha, vocês querem ter uma visão da glória, vocês querem ter uma visão do correto, vocês querem ter uma visão do certo, mas vocês precisam ter deveres. E aqui no capítulo 13 do verso 1, ele diz: olha, são deveres sociais, são deveres que a igreja precisa praticar de uma forma não como se fosse algo pesado, mas como se fosse algo que nasce do nosso coração. E ele fala coisas aqui tremendas. Sejam constantes no amor fraternal, amemos uns aos outros. Sabe o que é amar, irmãos? Amar é quando você rejeita tudo que é de ruim. Ela pode ter 1000 defeitos, mas você quer ajudar que esses defeitos sejam destruídos pela qualidade de vida que você vai dar a ele. Não sei se vocês sabem, há 60 anos atrás, Nova York foi infestado por gangues de latinos, e a maioria deles eram porto-riquenhos, que se misturou com os caribenhos, e aí veio os negros, e então e também os desocupados, porque há 60 anos, 70 anos, o desemprego era algo, e então começou a crescer muita pobreza. E uma parte dos Estados Unidos, quer dizer, uma parte de Nova York, chamado Bronx, era muito difícil. Mas um homem branco, chamado David Wilson, ele respondeu o que Deus estava colocando no seu coração. Ele não entendia os sonhos, e um dia Deus falou: eu quero que você ajude esses homens a encontrarem uma direção. Então David Wilson estavam caminhando, e apesar de que ele ia resolver muitas dificuldades das pessoas, as pessoas chamavam, a polícia chamavam para que ele pudesse fazer alguma coisa, levar eles para a igreja, mas era impossível. E uma atitude de David Wilson a um homem e que foi o ápice do ministério de David Wilson, uma igreja Assembleia de Deus plantada no coração de Manhattan. Passando num dia de frio, o menino estava descalço e sem agasalho, e ele chegou para ele e disse: Jesus te ama. E esse menino disse: como que Jesus me ama se eu estou com os pés sem sapato e eu não tenho blusa? David Wilson tirou o sapato, colocou nos pés do menino, tirou a sua blusa e deu para ele e disse: se você quer conhecer mais esse amor, eu estou em tal lugar. E esse menino foi a essa igreja. E através desse menino, ele começou a conquistar todos os desocupados
todas as pessoas que não tinham sequer uma direção. Querem ter mais acesso a esse conteúdo que eu falei? Vão e comprem um livro chamado A Cruz e o Punhal, de Nick Cruz. É uma história fantástica. E Nick Cruz se tornou o maior evangelista no mundo hispano de Nova York. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter um coração ocupado e preocupado com o céu. Sabe por que nós não tomamos decisões sérias em relação ao Evangelho? Porque nós não estamos preocupados com isso. Eu quero te dizer uma coisa: o céu é real. Aleluia! Assim como a maldade é real, o céu é real. Assim como o inferno é real, a bondade é real. O coração que se preocupa com o céu, ele sabe que aqui não é o seu lugar permanente. O coração que se preocupa com a eternidade não agarra com as coisas daqui. Você pode ser milionário, mas você não carrega nenhuma aliança para o caixão. Você pode até carregar, mas você não vai levar. Até uma historinha em relação a isso, que certa vez um milionário muito milionário morreu. Só que ele falou: quando eu morrer, eu quero que vocês me paguem o que vocês me devem, porque senão eu venho atormentar vocês. Como tinha mais ou menos uns 10 filhos, aí então um dos filhos mais inteligentes, os filhos levaram dinheiro, falou: eu quero em dinheiro. Então o filho levaram lá, então, e aí o filho mais inteligente dizendo assim: então vamos fazer o seguinte, como é muito dinheiro, eu vou dar um cheque e pego o dinheiro. Vocês entenderam? O dinheiro não vai ter relevância lá, irmãos. Ah, pastor, mas eu tenho muita... Falei, não vai ter relevância. O que vai ter relevância é a situação do nosso coração. Um coração que faz sacrifício que agrada a Deus. Um coração que agrada a Deus, ele traz para o Senhor o sacrifício da adoração. A Bíblia diz que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Talvez nós não podemos entender isso, mas se nós simplesmente mergulhar nessa obra tão grande de Deus, nós vamos começar a ver quão bom é nós estarmos na direção de Deus. Talvez para nós seja um pouco difícil entender isto, mas para aqueles que realmente sabem que este não é o nosso lugar, eu creio que nós deveríamos experimentar. Um sacrifício de boas obras. Ajudar alguém que precisa. Termino. Um coração que respeita os meus pastores. Você não sabe
a maldição que nós carregamos da desobediência. Ela só é quebrada, irmãos, quando eu entendo que o sacrifício da cruz de Jesus paga lá, me restaurou disso. E por isso que eu afirmo com toda certeza, um coração transformado, um coração regenerado, um coração totalmente tomado pela glória de Deus, é um coração obediente. Aleluia. Eu nasci na Igreja Batista. Eu me converti com 18 anos e já fazem mais ou menos 40 anos que 35 de pastoreio e 42, 43 de convertido. Uma das coisas que eu prezo muito dessa denominação é que em uma assembleia, se 50% mais um ganha o que vai fazer, os outros são obrigados a seguir. Isso é interessante porque em toda a minha história, em toda a minha vida, eu nunca vi, raramente alguém sair de uma igreja pela decisão dos 50% mais um. Isso é muito importante no nosso meio, porque muitas vezes, quando nós não temos um coração que respeita a autoridade pastoral, quando se passa uma decisão que eu não estou em concórdia, a primeira coisa na minha vida é dizer, não quero mais ir naquela igreja. Sabe que o inimigo está falando para você, eles não te amam mesmo, porque se eles te amassem, ele respeitava a tua decisão. Irmãos, a questão decisões em igreja concerne ao povo de Deus, e nós somos teocratas, nós seguimos a Bíblia, e se a Bíblia diz para nós irmos para a direita, nós temos que ir para a direita. E eu tenho certeza plenamente, se este homem de Deus foi colocado aqui, Deus falará com ele para onde vocês devem ir. Respeite o vosso pastor, abençoe, leve frango, leve, igual a igreja de interior, né? Eu pastorei uma igreja do interior no Mato Grosso. De vez em quando tinha frango, tinha bolo, tinha pamonha, tinha mandioca, tinha arroz, tinha feijão de saco, tinha tudo. Talvez você não possa levar um feijão, um arroz no saco, mas talvez um texto dizendo, pastor, eu te amo. Aleluia. Nós estamos juntos, pastor, e eu sei que nós vamos vencer. Um texto dizendo, pastor, que essa semana seja uma semana abençoada para você. Pastor, eu sei que nós temos tantas dificuldades, mas nós vamos vencer, pastor. E o culto de domingo vai ser algo sobrenatural, porque Deus vai falar através do Senhor a nós. Talvez você não leve uma galinha lá temperada, só colocar no forno, mas você possa dizer, pastor, não tenho muito, pastor, mas o Senhor me colocou no coração para trazer uma oferta de $20 para você. Sabe, irmãos, quando nós entendemos o valor do respeito, do amor, é quando nós saímos do kindergarten e vamos para a primeira série. O
Senhor, abre o nosso entendimento. Então, Senhor, abre a minha visão, amplia os meus negócios, diz, eu vou te dar uma direção e esse negócio vai crescer. Acho que eu já falei alguma coisa aqui. Não sei se vocês conhecem a máquina Caterpillar. Uma máquina, eles são franceses. E há muitos anos atrás, há quase 120 anos atrás, esse homem, ele tomou uma decisão por Jesus. Mas era pobre. Pobre. Seus pais eram fazendeiros na França. Criavam ovelhas para vender a lã, para sustentar. Mas esse homem era extremamente dadivoso. E esse homem um dia sonhou com uma máquina. Sonhou. De algo assim divino colocou. E ele chegou para um amigo e disse, olha, eu sonhei com um negócio e o negócio parece que fazia algumas coisas. Ele tirava a terra. Então, começaram a construir. Se vocês virem a maquete da primeira máquina de Caterpillar, vocês vão dar risada. Mas o sonho daquele homem não parou. Porque ele cria. E aquele homem tinha um coração integrado no coração de Deus. Hoje, Caterpillar é a marca mais respeitada no mundo todo em relação ao que ele produz. Aleluia. Se vocês não sabem ainda até hoje, as indústrias Caterpillar no mundo todo, 10% de todo o seu faturamento mundial ainda é para sustentar obreiros, missionários, igreja no mundo todo. Deus pode fazer do nada algo tão grande quando o nosso coração tem um peso de ouro. Termino. Só podemos fazer isto quando nós estamos firmados na palavra, preocupados com o céu, sacrifício que agrada a Deus, e quando nós respeitamos os nossos pastores. Que Deus te abençoe. Que Deus possa fazer de você aquilo que Ele quer. Agora falta você dizer, Senhor, eu quero. Então Ele vai fazer que você saia do kindergarten e você possa ir para o primeiro ano, e ali vai começar uma grande obra do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê a paz. Você pode curvar a sua fronte, querido. Senhor, nós fomos tão confrontados nesta manhã por esta palavra. A tua palavra é como um espelho que mostra as nossas debilidades e fraquezas. Porém, essa mesma palavra
nos afirma que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Como o teu ungido acaba de pregar nesta manhã e acabou de ler, nós entramos confiadamente diante de ti nesta hora, pelo teu sacrifício feito na cruz do Calvário. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que temos feito, pensado, agido ou reagido de uma maneira que não te agrada. Que esse entendimento de que nós estamos apenas de passagem nessa terra esteja vívido dentro de nós. Ajuda-nos com a tua graça, Senhor. Nós podemos perceber a ação do teu Espírito Santo aqui. Fica à vontade, Senhor, para destruir as fortalezas do orgulho do meu coração. Fica à vontade para destruir as fortalezas do orgulho da tua igreja, do teu povo nesta manhã. Nos rendemos à autoridade da tua palavra, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém que percebe a presença do Espírito Santo de Deus aqui? Aleluia. Faz teu querer em nossa vida. Faz teu querer em nossa vida. Talvez nesta manhã você tenha entendido que esta palavra foi muito objetiva ao seu coração. Talvez a sua perspectiva de vida está muito voltada para essa terra e você entende que somente na pessoa de Jesus Cristo a verdadeira paz, a verdadeira salvação. Eu preciso lhe dizer, Jesus Cristo te ama tanto que te trouxe aqui esta manhã para ouvir essa palavra. Ele te ama e Ele quer mudar a sua história de vida. E nós queremos perguntar nesta manhã se há uma vida que quer se entregar para Jesus nesta manhã. Você entendeu que você precisa dessa paz que o mundo não pode te oferecer, que só em Jesus Cristo você encontra essa verdadeira paz. Se há alguém para Jesus nesta manhã e quer dizer assim: eu quero passar o controle da minha vida para esse Jesus, eu quero andar de acordo com esta palavra, aí mesmo aonde você está, eu te convido a levantar uma de suas mãos em ato de fé. E você vai estar declarando publicamente: eu quero Jesus no meu coração. E enquanto isso a igreja vai cantar essa canção, aleluia, e declarar a soberania do Senhor. Vamos lá todos juntos? Uma mensagem da cruz. Aleluia, que lindo. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, essa é a manhã de oportunidade. Volte para Jesus hoje. Aleluia, aleluia. Até por uma. Que lindo. Enquanto as mulheres cantam, os homens orem por um novo coração. Precisamos de um novo coração, Senhor. Peça aí, meu amigo, homem, peça ao Senhor um novo coração nesta manhã. Dê liberdade ao Espírito Santo para transformar o seu coração. Aleluia, aleluia, que lindo, que presença linda. Precisamos desse coração, Senhor. Que os homens cantem e as mulheres orem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Peça ao Senhor, minhas amigas. Peça ao Senhor para transformar o seu coração. Diga: Espírito Santo, transforma o meu coração.